Tá, vamos começar então, pessoal. Tá. Então, voltando aqui, pessoal, rapidinho. Bom, o que a gente trabalhou até agora? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Então, o que a gente trabalhou até agora, né? Primeiro, nessa primeira parte da aula, né, a gente conseguiu falar um pouquinho do contexto histórico das teorias do desenvolvimento, das teorias da modernidade, do neoliberalismo, as teorias do desenvolvimento, o desenvolvimentismo, as teorias do desenvolvimento da Terceira Internacional, que ia criticar a essas correntes que se transformaram na TMD. A gente falou um pouquinho do contexto da América Latina, né? Um período de revolucionário, né? Que estava tendo muitas revoluções na América Latina, mas pelo mundo, que foi a década de 50 e 60. A gente conversou também sobre ortodoxia, dogmatismo e ecletismo. Ficou algum ponto disso daqui? Não. Depois a gente falou um pouquinho sobre método, né? Níveis de abstração. O que é nível de abstração? Nível de abstração é quando tem aquele objeto, aí pode ter um nível de abstração alto, um nível de abstração baixo. É que você busca trazer sentido na lógica. Não, ainda não é. Você está analisando a realidade. Aí você pode analisar para... Não, mas peraí, deixa ela responder. Refere-se ao grau em que algo conceito ou definição é afastado dos detalhes concretos ou específicos de uma situação. Agora explica pra mim. Você falou que você leu, agora fala com suas palavras. E aquele objeto, se tiver um nível de abstração alto, ele é afastado desses detalhes concretos. Mais ou menos. O nível de abstração é... Claro, existem coisas que a gente estuda que estão no maior nível de abstração, são mais abstratas, entre aspas. Tem coisas que são mais concretas. O nível de abstração é o zoom que a gente dá. A gente tem que transitar entre os níveis de abstração. O que é transitar entre os níveis de abstração? É você dar um zoom e voltar. Um zoom e voltar. Né? Passando pelo objeto. Né? O objeto está aqui. Né? Aí, para entender esse objeto, eu tenho que fazer aqui e voltando. E quando eu faço isso, eu vou entendendo melhor o meu objeto. Transitar entre os níveis de abstração. Pensa no zoom. Né? Quanto mais a gente faz esse movimento de transição, mais a gente tem condições de entender esse objeto. Dentro do materialismo histórico dialético, tá, gente? A gente falou sobre níveis de abstração, como entender um objeto. Né? A gente faz essa transição entre os níveis de abstração e a gente considera os processos históricos desse objeto. Que eu coloquei nessa linha assim de cima, né? E a outra linha aqui. Isso daqui quem fala muito é o José Paulo Neto. Fala movimento horizontal e movimento vertical. Ou setinha para cima ou setinha para o lado. A gente tem que entender o nosso objeto dentro de um processo histórico. A gente fala, dentro desses níveis de abstração, a gente entendeu, né, que a teoria do valor está num nível de abstração maior e a TMD ele é uma teoria que faz a ponte entre a teoria do valor e os processos de formação sócio-históricas. A gente precisou entender isso daí para poder entender onde que a TMD se encaixa. Quem gosta de jogar, ela é uma expansão. Você baixa o pacote de expansão da teoria do valor do Marx. Né? Ela expande e, ao mesmo tempo que ela complementa, ela se incorpora de uma maneira ortodoxa, ou seja, todas as categorias dela se encaixam com a teoria do valor. A ortodoxia é isso, é quando a coerência
em todos os conceitos e todas as propositivas, com a realidade, né? Quando a gente está falando de ortodoxia dentro do marxismo, né? A gente falou da integração do mercado mundial, como que um país se torna dependente. Quando que o país se torna dependente? Quando que o Brasil se tornou dependente? Deixou de ser uma colônia e se tornou dependente. Mais ou menos. Você, quando que o Brasil vira um país dependente? Não, sabe a independência como Lembra, eu comercial? estava escrevendo aqui, ó. Revolução Industrial. Foi na Revolução Industrial, que aí a gente saiu do domínio da metrópole e a gente começa a entrar num domínio num traço mais imperialista, né? No caso a Inglaterra, né, naquela época, hoje é os Estados Unidos preponderantemente, né, que começa a ter ingerência que começa a agir ativamente para nos manter dependentes, nos manter dependentes. A gente falou das trocas desiguais, aqui a integração, aqui ó, fala aqui ó, isso na luz. E aí, a partir da divisão internacional do trabalho, a gente estabelece um dos elementos das trocas desiguais, que é os países industriais que detêm tecnologia, que produzem de uma maneira mais eficiente e, consequentemente, eles têm maior poder de interferência no valor dos produtos, né? E a gente que está numa condição sempre subalternizada, uma condição dependente, subalternizada, não é uma palavra que pode gerar confusão, né? Países industriais, daqui já era um dos elementos das trocas desiguais, né? E as trocas desiguais, elas se acirram porque tem a queda tendencial da taxa de lucro e os países centrais, eles têm uma apropriação de mais-valia relativa a partir do incremento da sua produtividade e das tecnologias constantemente, né? Mas não quer dizer que mais-valia relativa ela pode estar ligada à produtividade ou não, tem que sempre olhar para a realidade. Tudo bem, gente? Quer que eu fale essa parte de novo? Tá. A mais-valia relativa, mais-valia é a relação, é a extração de trabalho excedente através da intensificação do trabalho. Só que a gente não está no contexto de queda tendencial da taxa de lucro. Então, toda vez que eu incorporo tecnologia, o mercado concorrencial, ele vai se incorporar nessa tecnologia, vai incorporar outras tecnologias. Então, eu aumento a minha produtividade. Se eu for, na época, o Steve Jobs, que ele produziu uma inovação muito grande, ele teve um aumento de mais-valia, ele teve uma apropriação de mais-valia e lucro extraordinário, mas que ao mesmo tempo, por causa da queda tendencial, isso daí foi diminuindo. Você cria uma inovação, aí você tem um lucro lá em cima. Aí todo mundo vai incorporando e vai produzindo novas tecnologias. Aí eu posso produzir hoje 1 milhão de iPhones 2. Qual é o valor de troca dele? Basicamente nada, para reciclagem. Então, a tecnologia, esse aumento de produtividade, tecnologia, ele não se transforma em mais-valia relativa nesse caso. A gente tem que sempre olhar para os processos, não analisar mecanicamente. A gente tem que colocar tudo isso a gente tem que fazer a transição entre os níveis de abstração. Senão a gente vai fazer uma análise dogmática. Senão todo aumento de produtividade é mais-valia relativa. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que nessa relação desigual dos termos das trocas, nas relações de trocas desiguais, né, existe uma força maior, um peso nessas trocas dos países centrais. Porque como eles têm o monopólio, né, a tecnologia para produzir alguns produtos, ou inclusive produzir os produtos aqui, hoje em dia, né, eles têm um peso maior de negociação do que os países dependentes.
Então eles fazem uma pressão para que, por exemplo, o Brasil venda para os países imperialistas e tenha que abdicar de uma parcela do valor produzido desses produtos. O que eu falei? Vou repetir, ó. Os países centrais, eles conseguem produzir, eles têm tem tecnologia e produção, coisas que só eles conseguem fazer. Produtos altamente valorizados. Na relação da queda tendencial da taxa de lucro, eles têm uma vantagem muito grande. A gente tem que produzir cada vez mais. E, por exemplo, para a gente poder ter acesso ao produto ou tecnologias que hoje em dia pode ser produzido aqui. A gente só precisa ter acesso à tecnologia. Uma empresa dos Estados Unidos pode produzir aqui, mas continua sendo uma empresa remetendo lucros para lá. Por ele estar numa situação mais vantajosa, ela exerce uma pressão para que os países dependentes vendam abaixo do seu valor também. Porque a burguesia, o que ela mais quer é infringir a lei geral do valor. Eles estão constantemente querendo transgredir a lei do valor. Eles querem ter mais-valia absurda, eles querem neutralizar a queda da taxa de lucro e eles agem para ter trocas cada vez mais vantajosas para eles, inclusive fazendo a gente vender abaixo do valor, o que gera consequências para a gente, né? Porque a gente cede valor. Isso é uma forma da gente ceder valor para os países centrais, tá bom, gente? Só que a burguesia daqui vai ter que lidar com isso. Porque a burguesia daqui também tem os mesmos problemas que a burguesia dos países centrais. Vocês estão entendendo, gente? Quer que repita? Não. Estou dando uma corridinha só para a gente dar conta. E aí, quais que são alguns desses mecanismos que a burguesia daqui, da América Latina, utiliza para compensar essas trocas desiguais, para compensar essa perda de valor? Um desses mecanismos é o ponto 3 do texto, que é a superexploração da força de trabalho. O que vocês acham que é a superexploração da força de trabalho? Superexploração da força de trabalho. Baixar o salário e aumentar o tempo de trabalho. Está falando de tempo de trabalho, pode ser mais-valia absoluta, né? Absoluta. O que você falou também? Aumentar a produção em pouco tempo. Mais-valia relativa também? E diminuir os salários. Prolongamento da jornada também. Então, mas aí o prolongamento Do tempo. é a mais-valia absoluta. A gente aumenta, a gente produz aqui, né? A gente aumenta o mais valor, né? Aumentando a jornada de trabalho e mantendo o salário, né? Mas é mais ali. Eu só estou colocando nos termos da teoria. Eu tô Foi ela que falou. Desculpa. Pode repetir então? Você falou Da jornada de trabalho, ela falou. Aí, eu vou colocar aqui, ó, jornada de trabalho. É o prolongamento, no caso. Trabalho. Aí eu já estou colocando aqui mais ali absoluto. O que mais que você falou? O salário. Fui eu. Aí tá. Aí o salário. O salário Me explica melhor isso. Os salários abaixo da força de trabalho. Abaixo da força de... explica melhor. Não, mas é isso. Mas vamos tentar escolher outras palavras para precisar melhor. Salário. Abaixo do valor da força de trabalho. Abaixo do valor. Mas o que significa isso? Você falou. Eu trabalhar bastante agora e não receber pelo que
mais valor. Isso é exploração. Também é mais-valia. Mas isso que você falou, essas palavras, elas são uma característica, mas não é exatamente isso. Mas eu já vou entrar nesse ponto também. O que mais? O que é superexploração? O que é que está escrito depois no primeiro mais-valia absoluta? Jornada de trabalho. Aqui também eu já estou exigindo demais, né? Que a sua letra está muito ruim, gente. A pessoa está escrevendo isso e daria. Então aqui é tipo o Marx, só o Engels entendia a letra do Marx, né? Então acho que eu estou num bom caminho. O de baixo é o quê? Salário abaixo de... Eu não completei. E eu vou colocar também, né? Mas ali é relativo. Mas, gente, por que eu preciso? Por que eu não falo que é exploração logo? Isso daqui está em Marx, não tá? Por que eu preciso criar um novo nome para isso? Porque Passa um. Porque ele fala que a exploração do trabalho vai muito mais além disso. Aí abre essas categorias para simplificar como é que ela acontece. Mas vamos tentando, é assim que a gente pega, assim que os conceitos entram na cabeça, tentando. Errando que se aprende também, né? É um processo fundamental de aprendizado, gente. Quanto mais vocês falam, mais esses conhecimentos, mesmo que não esteja certo, a gente o nível de aprendizado vai para outro lugar. Quer falar alguma coisa? É porque, gente, hoje fala eu tô que com 3 horas de sono. Ele é fundado na maior exploração do trabalho. Não, eu tô... E já tem o que é a valia, mas aí muita gente fala que é a maior exploração do trabalhador. Mas por que a gente só não usa exploração? Por que tem que criar essa superexploração da força Porque de eu acho que trabalho? tem contexto histórico também, né? Não, porque ele já é explorado, Peraí, só que é explorado Peraí, deixa ela falar. Das máquinas. Oi? Se tinha por conta do uso das máquinas, aí Não. Não, porque ele é explorado, vamos supor, se ele já era explorado 2 vezes mais, agora ele é explorado 4 vezes mais. a Aumenta o mais-valia nível de relativa, exploração. a mais-valia relativa utiliza a tecnologia, né? Aí, tipo, Pode aumentar a intensidade pela tecnologia. Mas por que tem superexploração aqui na década de 70, tá, gente? E não tem superexploração nos países centrais? Está ligado com as trocas desiguais. Por quê? eles exploravam mais os subdesenvolvidos. Oi? Eles exploravam mais os subdesenvolvidos. Qual a medida nesse trabalho? Não, eu acho. Não sei se é por aí. Assim, a gente foi necessário criar uma categoria, porque isso daqui é um dos elementos de compensação da perda de valor, da gente estar cedendo valor. E coloca uma condição sui generis, as dinâmicas que organizam as condições de vida da classe trabalhadora na América Latina, elas são diferentes porque a burguesia ela precisa lidar com a queda tendencial da taxa de lucro, mas numa condição um pouquinho mais adversa, porque ela tem que repartir a parte da mais-valia que ela acumula, cedendo valor nas trocas desiguais. É um dos mecanismos, ela cede valor em vários outros mecanismos, que é a remessa de lucros, né? Então, a superexploração da força de trabalho, ela é a articulação da mais-valia absoluta, mais-valia relativa, e um dos pontos centrais para poder compensar essa mais-valia que vai para fora, ela precisa pagar um salário abaixo do necessário, no sentido positivo, para a reprodução da nossa força de trabalho. Por exemplo, eu tenho um parente meu que foi morar na Austrália.
ela trabalhava 4 dias da semana, trabalhando 4 horas por dia limpando banheiro na Google. Ela conseguiu juntar uma grana, veio para cá, pagava as contas, morava, fazia outros bicos, claro, né? Mas numa condição muito melhor, ela conseguia sobreviver trabalhando menos e ganhando um salário digno. Claro. Porque isso eu estou usando um exemplo bem simplista, tá? Tem outras camadas da superexploração. Mas a burguesia da Austrália não precisa lidar com isso. Não precisa lidar com trocas desiguais. Então as condições de luta, de negociação, inclusive, da classe trabalhadora, é muito mais dramático a burguesia ceder aqui. E isso gera várias contradições. A gente vai entrar nessas contradições, né? E o salário é abaixo do valor necessário para a reprodução da vida. Valor necessário, eu vou contar com a compreensão de vocês com a minha letra horrorosa, para a reprodução da vida. Qual que é o salário mínimo do DIEESE? Assim, ele não é necessariamente, ele é um valor ideal, né? Ele é um pouquinho, eu acho que ele é super bufado. Mas vamos tomar o DIEESE, por exemplo. Qual que é o valor do salário mínimo do DIEESE? Quem aí está com o iPhone 16 aí? Ou um produto que tenha mais valor do que para a reprodução da força de trabalho. Quanto que é o salário mínimo desse mês? Digitam aí no Google. Do DIEESE. Trabalho. O DIEESE ele publica todo mês qual que seria o valor de DIEESE assim, ó. DIEESE. Todo mês ele publica qual que seria o valor ideal do salário mínimo. Procurem aí no celular aí. Que seria, em tese, o valor necessário para a reprodução da nossa força de trabalho. Salário mínimo? Do DIEESE desse mês. DIEESE desse mês. 7.416,07 centavos. Qual que é o salário mínimo nosso? 1.518. A gente está recebendo um valor abaixo? Bem abaixo. Em tese, é claro que eu acho que o DIEESE ele coloca assim, de plenas condições de saúde, lazer, você ter 2 filhos. Para criar de boa. De boa assim, né? Sem ser uma vida super suntuosa, mas que dá para atender as necessidades, com tranquilidade. Então, só que isso tudo não justifica a superexploração. A essência da superexploração, vamos lá, gente, é a articulação desses elementos, vamos lá, gente, a articulação desses elementos para compensar as trocas desiguais. A superexploração porque a gente tem várias gente que adora criar nomes, né? Tipo, tem, sei lá, eu não vou entrar muito no serviço social, que vai dar pano tamanho. Mas a gente sabe que tem nome para tudo, qualquer coisinha que aparenta ser diferente, a gente cria um nome novo, né? Tem que tomar muito cuidado. O Marinho ele justifica isso porque isso é um mecanismo, nos ajuda a entender a relação da dependência, porque a superexploração é um mecanismo de compensação das trocas desiguais. Se existe trabalhador nos Estados Unidos trabalhando acima da média da jornada de trabalho, da jornada média lá, eles não têm regulamentação, né? A regulamentação deles é menor. Tem regulamentação? Tem. Tem gente produzindo de uma forma mais intensa, muito mais intensa do que a média? Tem. Tem gente recebendo salário abaixo do valor necessário para a reprodução da sua vida? Por que não é superexploração nos Estados Unidos? Esse lá não é generalizado? Não. Inclusive tem uma tendência a se generalizar agora, né? Com essa crise, né? É porque os motivos dele estar nessa condição
não é para compensar as trocas desiguais. E isso é uma grande polêmica, tá, gente? Isso hoje é uma das maiores polêmicas da teoria da dependência. Que é se hoje existe superexploração ou não. Eu sou da linha que defende a superexploração, que acho que é um ponto central. Né? Mas e como é que a gente aceita isso, gente? Tem que aceitar, né, para sobreviver. Mas por que a gente está aceitando? Por que não? Por que a gente... Qual é o contexto? O que a burguesia precisa fazer para poder colocar isso no nosso lombo? Ela coloca os meios midiáticos para fazer a gente analisar aquela situação. Ela coloca os meios midiáticos para fazer a gente analisar aquela situação. Ela tem um aparato ideológico, né? Porque aceitamos. Tem um aparato ideológico. Quais são os aparatos mais famosos? Aparatos ideológicos ligados à criação de consenso. Quem é gramsciano aí? O gramsciano vai pirar agora. Gramscianos. Quais são os aparatos ideológicos que a burguesia usa para fazer a gente aceitar? Agora é As mídias sociais. O que mais? Não sei se é o maior, hein, gente? O que mais? Meios de comunicação, né? Abertos. Também é um meio de comunicação. O que mais, gente? O que mais prega que a gente não deve lutar que a gente não deve fazer a luta de classes? O que fala que a nossa salvação não está nessa vida? As religiões. Eu fiquei com medo do que vou falar, porque é da polêmica. Professor, por que o quê? Oi? Por que o quê? Porque aceitamos. Aceitamos. Isso a gente está falando de aparatos ideológicos, né? De produção de consenso. Mas um ponto que pega muito a gente, para fazer a gente aceitar isso, é nos colocar numa condição de vida brutal, através dos aparelhos de repressão. Quais são as nossas características dos aparelhos de repressão nossos? Citem os aparelhos de repressão nossos. Aparelhos de repressão. Aqui a gente estava falando de consenso, agora a gente está falando de coerção. Quem é gramsciano gostou agora. Coerção. Aparelhos de repressão. Quais são os aparelhos de repressão, gente? O mais... Não, o mais aparente. As Forças Armadas, né? As Forças Armadas, na sua estrutura, vamos lá, gente. Na sua estrutura, ela serve para nos dar segurança ou para disciplinar a classe trabalhadora? Todo dia um caso isolado, né? Geralmente negro e pobre. Então,
E aí quem a gente pega, né, o caso mais gritante, né, que é Rio de Janeiro, que vive uma guerra civil lá, né, que não é falado. Coerção. Né? Se a gente, isso daqui nos coloca numa situação tão dramática que é o único jeito de não ter guerra civil aqui no Brasil é uma intensificação. É você. É o Brasil ser o país que mais consome mídia social do mundo, não é verdade? Tempo de Instagram. Né? Os meios de comunicação estão no poder, então, por exemplo, a Rede Globo, ela não só influencia um golpe no Estado, né, tem poder, né, mas também lucra com capital financeiro, é um investidor. Ó, gente, vamos lá. Né? O que tem mais nas comunidades, né? Igreja. O que mais tem nas comunidades? Também criminalidade e também coerção. Mas já vamos entrar na coerção. Religião, tem mais que igreja, bar e farmácia. Né? A gente é o país mais católico e o protestantismo deu uma diminuída, né? Mas a gente é um povo extremamente religioso. Né? E para sustentar essa crise, a gente precisa ter pessoas cada vez mais, não radicais, que radical é uma coisa boa, radical é que vai pela raiz, mas cada vez mais fanáticas, religiosos cada vez mais fanáticos, para poder dar conta da crise do capitalismo. Né? A gente tem que usar cada vez mais mídia social, as meios de comunicação tem que martelar cada vez mais, né? Tem que interferir cada vez mais. As religiões elas têm que funcionar enquanto um partido, né, de organização da classe trabalhadora de uma forma cada vez mais incisiva, né? E nos aparelhos de repressão também, né? Não é só as forças armadas, né? É todo o Estado, né? As prisões, né? As prisões são as leis. A gente está na América Latina, né? Quantas pessoas, qual que é o percentual de mortes por arma de fogo na América Latina comparado com o resto do mundo? De cada quantas pessoas que morrem por arma de fogo, tirando agora as guerras, né? Quantas são latino-americanas em contextos violentos? Um terço das mortes de armas de fogo, no mapa da violência 2019. O Brasil tinha uma taxa superior à da Índia. Por que isso? Porque a gente é culturalmente mais violento? Não. Porque se a gente não nos colocar... tem as escolas aqui, né? Escolas, universidades. Né? Se não colocar uma condição absurdamente brutal para a classe trabalhadora, a América Latina, né, e são outros países dependentes, por estar vivendo uma situação muito brutal, a gente vive um constante risco de guerra civil. O morro não desce porque todo dia lá no Rio de Janeiro tem um caveirão subindo lá. As milícias integram também essa parada. As milícias, o tráfico, eles fazem parte também do aparelho de coerção. As escolas têm que estar, como a crise está aumentando, a gente tem que ter cada vez menos verba para as universidades. As escolas têm que ser cada vez pior. Para eles conseguirem estabelecer
a superexploração da força de trabalho, para que eles consigam nos desorganizar a ponto da gente aceitar isso, né? E as leis, né? Reforma trabalhista, né? A gente tem a terceira população maior carcerária do mundo, só perde para a China, que tem 1 bilhão e pouco, e para os Estados Unidos, que tem o dobro, tem 100 milhões a mais, né? Com as prisões privatizadas, né? Então, para poder, na prática, olha as consequências de ser um país dependente, né? Para poder sustentar, porque a gente não está falando de categorias mecanicamente, a gente está falando dentro do movimento da realidade. A gente só consegue suportar um salário de R$ 1.500 por causa de todo esse aparato que martela na nossa cabeça 24 horas por dia. Antes da pandemia, eu vi um dado que 60% da população de Pernambuco vivia com até R$600. Situação de miséria. Pernambuco é um estado extremamente violento. Tem que ter um aparato de repressão e desagregação social. Que as mídias sociais pode ter lá um canal, Jones Manuel, assim disse João, mas isso nunca vai ser, quem controla isso são as empresas. Eles deixam lá esses canais, mas se crescer, derrubaram lá o canal do Jones, sem aviso prévio, com um dia só. Pode ter, isso dá um lustre de legitimidade, mas a finalidade dessas redes é a produção de consenso. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre superexploração da força de trabalho? Eu dei um passinho além porque é isso, a gente tem que transitar entre os níveis de abstração. Eu falei de superexploração de força de trabalho, vamos ver as consequências disso? A gente estava falando de teoria do valor nas outras aulas, estamos falando agora de superexploração e agora descemos mais um pouquinho, consequências disso. Salários baixos, a expectativa de vida mais baixa, né, dos trabalhadores. Por que os trabalhadores morrem tanto? Mesmo que não é por arma de fogo. Porque a gente sempre, um trabalhador, né, que a gente trabalha numa jornada 6-1. A falta de alimentação adequada. Não tem dinheiro não recebe um salário que dá pra gente comprar alimentos orgânicos, a gente come veneno. E aí adoece, aí tem que pagar. Tem países da Europa que não deixa nem produto com agrotóxico. E aí o salário é pouco para pagar esses medicamentos. E a gente tem alguns agrotóxicos que não são permitidos em quase lugar nenhum do mundo. Mas por que isso? Porque a gente tem que compensar as trocas desiguais. A burguesia aqui ela é muito mais violenta. E aí a gente vai para outro ponto. Beleza, gente? A superexploração é o principal mecanismo, tá? De compensação. É o principal mecanismo da dependência, tá? E isso é o debate do Jaime Osório que eu tenho mais afinidade. Tem outras correntes, como Cláudio Katz, que defendem que não tem mais a superexploração não é mais uma categoria explicativa da dependência hoje. Eu discordo tudo e a gente pode depois trocar uma ideia sobre isso. Aí a gente chega no quarto ponto, que é o ciclo do capital nas economias dependentes. Como desgraça pouco é bobagem, né? A gente tem outros mecanismos que colocam de compensação também da dependência, mas outras consequências também da dependência. Ciclo do capital nas economias dependentes. Eu não vou falar de todo o texto, tá, gente? Esse daqui é um dos últimos. Depois eu vou dar um passinho além, que eu vou tentar falar de hoje, né? E vou passar também as questões, tá? Aí tem mais 2 pontos. Talvez eu vou falar um pouquinho da alta esfera e baixa esfera, que é o ponto 6, as economias dependentes. Gente, como é que é o processo de produção e reprodução do capital? Está lá no Marx.
dar uma dica, a primeira dica. Completem. Dinheiro, mercadoria, Dinheiro. Com esse dinheiro, eu compro força de trabalho e meios de produção. Produzo uma mercadoria. Essa mercadoria ela vai para as lojas, para o comércio, ela vai para a circulação para se realizar mais dinheiro. Onde que a gente entra nesse processo? Quais etapas que a gente entra nesse processo? A gente entra aqui. Aonde que a gente entra mais nesse processo, gente? A gente na produção. E a gente também está na circulação do ponto de trabalho que vende e é contato, né? Então, o consumo. No consumo. O consumo dessa mercadoria aqui, ó, na circulação. A circulação vai levar mercadoria para quem? Para a gente também. Só que eu vou pegar da década de 70 que isso é mais cru, né? Tá, a gente recebe um salário que mal dá pra, que a gente só vive de treloso e... É caro. Oi? Treloso é caro. Se comprar aqui, então... Não, lá em Pernambuco o treloso é R$1, R$1,20. Aqui está em 75. A gente vive de treloso, lá em Alagoas tem o Bula, tem o Bocos, né? Bem que vocês estão comprando esse trelozinho em qualquer Eu comprei essa medicina lá na empresa. Também, Mas não não pega. Eu pequeno? A gente recebe um salário que a maioria da população, né? Recebe um salário que não dá para sobreviver. É mínimo por quê, professor? Oi? Porque o salário mínimo no Brasil é mínimo. É abaixo do mínimo. Mas por quê? Por que diz que é mínimo? É mínimo por quê? Pra quem? Porque eles não vão falar a verdade pra gente, né? Fala, gente, esse daqui não estamos pagando salário mínimo, viu? R$10 exatamente seria o mínimo para sobreviver? 7 mil e pouco? Não. O salário mínimo. Não, é porque a gente tá falando do DIEESE. Eu entendi que você tava falando do... O que você falou? Eu não entendi, então. É considerado mínimo, porque tecnicamente se você vai fazer o mínimo para sobreviver... Não, ele é considerado mínimo porque na legislação, em tese, você não pode pagar menos do que 1.500 e pouco. Sim, mas por que só 1.500 e pouco? Porque aí é a correlação da luta de classes. Porque a burguesia quer. E porque a gente não consegue lutar por coisa melhor. A burguesia quer que o nosso salário seja o mínimo possível para ele poder ter mais valor. Pois é. Então, como é aonde que a gente entra aqui? Mercadoria? Aonde que a gente entra? Cadê a gente aqui com R$1.500? Mas a gente está produzindo coisa, não está? Quem está consumindo isso daí? Também, né? A gente está consumindo? A gente toma os café bom nosso? Não só a burguesia. Quem que mais está consumindo? Também, mas quem mais? Alguém falou. Quem foi falando foi O mercado certo. Outros setores da classe trabalhadora. É. Que trabalhadores? De Gana? Da onde? Quais trabalhadores que estão consumindo? Que se comportam como esse mercado consumidor que a gente estudou na teoria do valor. São os trabalhadores dos países centrais. Deixa eu ver. E aí, qual que é o nosso papel? A gente tá vendendo produtos muito baratos. O pau tá comendo aqui na América Latina para poder vender os produtos mais baratos possíveis para a Europa. Por que isso também? Qual é uma outra força que empurra a gente para estar nisso? Porque lá, os trabalhadores precisam ter dinheiro.
além do salário mínimo, né? Do mínimo nosso. Porque eles também fazem parte desse processo de produção e reprodução. Não que a gente não faça, que em determinada medida, principalmente nos dias de hoje, né? Na década de 70 era mais evidente esses processos, tá? Mas a gente tem outra função também, que é, esses trabalhadores aqui, eles não estão num contexto de dependência. Ou seja, existem esses mecanismos também. Existe o aparelho de repressão. Só que, sei lá, na Inglaterra mata, sei lá, 10, 12 pessoas. A polícia mata 10, 12 pessoas. Vamos supor, aqui 10, 12 pessoas em meio-dia, em 2 horas, a polícia já matou o que a Inglaterra mata em um dia. Aqui, né? Então, quais são os outros mecanismos de controle lá da Europa? É a gente. Você pode repetir de novo essa explicação dessa forma? É gente. Tá. É o dinheiro. Eu sou um burguês, né? Eu entro no processo de produção capitalista. Isso daqui é capital, tudo isso daqui é capital. Então, o que é o capital? É um burguês, é um dono de meios de produção que vai, com o seu dinheiro, né, ele compra os meios de produção, se apropria, né, no começo, né, compra a força de trabalho, produz mercadoria, essa mercadoria ela entra na circulação para produzir mais dinheiro. Entendeu? Esse MP. Esse MP é meio de produção. Ele compra força de trabalho e ele tem os meios de produção para produzir mercadorias. E qual que é o papel nosso na classe trabalhadora dos países centrais? A gente tem que vender produtos muito baratos, porque lá as condições não que sejam muito maravilhosas, né? São proletariados também. Mas lá a pressão por maiores salários é maior, porque eles estão sobre outras intensidades dessas determinações. Então a gente precisa vender produtos muito baratos para o custo de reprodução da vida dos trabalhadores da Europa serem pequenos, serem rebaixados, porque senão gera uma tendência de aumento de salário além da capacidade que a burguesia pode pagar. Então vocês veem como é que tem várias faces a dependência, né? É um mecanismo de troca desigual, mas também ela é necessária também para a reprodução ampliada do capital dos países centrais. Que a gente tem que produzir produtos baratos para diminuir o custo de vida da classe trabalhadora lá. E eles mantêm um padrão melhor do que o nosso, porque a burguesia lá não sofre tanto, entre aspas, né? Então, e aí a gente tem uma separação em partes, né? Hoje é mais complexo isso, uma separação entre produção e consumo. A gente produz aqui, isso daqui é a gente que faz. Aqui, ó, essa parte aqui, né? Mas a gente não consome aqui. Quem consome são... essa esfera aqui, ela tem uma cisão entre produção e consumo. Em determinada medida, tá, gente? A gente não vai dar tempo de entrar nas complexidades atuais desses processos, tá? Esses processos, eles são mais nítidos na década de 70. Hoje ele não é tão evidente. Eles são permeados por outras com efeitos mais complexos. Então, o efeito da dependência nos países, o ciclo do capital nos países dependentes, ele é cindido. E, consequentemente, a classe trabalhadora ela tem menos poder. Ele é o que é, professor? Cindido, ele é dividido, ele é separado. Nosso trabalhador ele não tem tanto poder de consumo.
que é uma etapa fundamental do processo de produção do Então capital. não tem esse papel, não tem outro estágio para o trabalhador, né? Como assim? O papel dele é produzir, não consumir. Então não tem como ele avançar igual aos países centrais, né? Não, porque daí a gente vai aumentar o salário, vai aumentar o custo de vida dos trabalhadores da Europa. Sim. E aí gera pressão por salários lá nos países centrais, eles não querem, né? Agora eu só vou fazendo parênteses, porque assim, a burguesia aqui, ela não é coitadinha, ela não sofre, ai meu Deus, como é triste ser um burguês num país latino-americano. Não é assim não, tá gente? A burguesia dependente, ela lucra e lucra muito, tá? Ela se associa ao capital imperialista de uma forma simbiótica, tá? A burguesia não está sofrendo, ela lucra e lucra muito. E o império, né, os países imperialistas dão toda uma estrutura pra gente também aqui, né? Trump lá tá ameaçando lá das tarifas, mas ao mesmo tempo tá fazendo exercício militar com o exército brasileiro essa semana, na Caatinga. Entendeu? Financia golpes militares. A gente tem uma doutrina militar totalmente pró-Estados Unidos. Embora haja contradições, tá, gente? Até a China, né? O nosso maior parceiro comercial, né? E aí também tem uma outra cisão também, tá, gente? Que eu só vou falar bem rapidamente, porque não é o central, vocês vão ter que ler esse texto, viu? Para fazer o trabalho. Que é a questão, dentro do próprio consumo, tem a alta esfera e a baixa esfera. A baixa esfera. O que é a alta esfera? O que é a baixa esfera de consumo? São os produtos de necessidade básica. E a alta esfera são os produtos suntuosos, os produtos mais tecnológicos. Então, além de consumo de bens primários, a nossa classe trabalhadora, ela se limita à baixa esfera. Quem consome a alta esfera é classe média, burguesia, né, alguns produtos suntuosos, né, bens de capital, né, maquinaria de ponta também é de alta esfera. Então tem essas cisões, tá bom, gente? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Vocês ficaram com alguma dúvida nesses pontos? Do que? Baixa esfera, é porque tem duas esferas de consumo. A alta esfera, que são produtos suntuosos, e no iate, por exemplo, né, tem um outro tipo de valor de geração de mais-valia, gera mais-valia em geral, né? E tem as baixas esferas, que são os produtos de necessidade. E quem se consumisse aí, no caso, lá é só alta esfera, é só os burgueses. Não, De alta esfera é só os burgueses. tem as duas esferas, tem os países centrais e dependentes, né? Quem trabalha agora na classe trabalhadora, a gente tem uma preponderância na baixa esfera e na classe trabalhadora dependente ainda mais ainda. Hoje em dia, para comprar um carro, né? Quem tem 100 mil reais? Quem tem dinheiro para comprar uma casa? Quando que a gente vai comprar uma casa e quem não tem casa, né? Se é que a gente vai comprar uma casa, né? Então essas são uma das consequências da baixa esfera. A cisão do consumo, né? Produção. E isso gera... A gente perde poder de barganha também, a nossa classe trabalhadora, por causa disso, né? Que a gente não é tão importante assim, não é um mercado para alguns setores da burguesia. O agronegócio, uma implicação prática nisso, né? O agronegócio, né? Quando tem quebra de safra no mundo lá, quem se ferra? É a gente. O preço do arroz subiu recentemente, né? O preço do feijão, os ovos, né? Teve um problema lá nos Estados Unidos com a produção de ovos. Quem que se ferra? É a gente. Eles vão priorizar os países centrais, os potenciais mercados consumidores, não a gente. Falta comida aqui, a gente é o maior produtor de alimento do mundo e paga um absurdo. E aí quando o país central tem problema, a gente paga o pato. Isso está relacionado à cisão entre as esferas do consumo, tá bom, gente? Eu vou ditar as questões para vocês, porque eu não consegui imprimir.
E aí depois eu falo com. Vai ser uma atividade valendo nota. A turma tem quantas pessoas? 35. 35? Não, eu acho que esse vai Bem ser. menos, né? Uns 30. Então, grupo de 3, tá, gente? Pode fazer em dupla ou individual. Não. A data de entrega é pra quando? Quando que vocês querem? Aqui é professor começo de carreira, gente. Aqui não tem. Aqui a gente faz. Você é a moça do freguês, não, brincadeira. Mas vamos tentar negociar um prazo bom, né? Vamos ver. Dia 4 de setembro. Próxima semana? Não, Não, na primeira semana de setembro, na primeira quinta-feira de setembro, tá bom? Aí vocês organizam. E assim, vocês vão ter que ler esse texto. Gente, vocês estão com um dos textos mais massa do pensamento latino-americano produzido por brasileiros. Daqui é um texto, até hoje, a forma como é escrita, a forma de exposição desse texto, é poderoso isso daqui, gente. Eu acho que foi a 10ª, li mais de 10 vezes esse texto. Eu já estou na 16ª ou 17ª vez que eu li, que eu estou lendo esse texto. Cara, eu não me canso de achar incrível esse texto aqui. É muito bom. Tem que ser lido pelo menos, não é nem no mínimo, uma vez esse texto. Agora que vai ser um texto fácil, não, mas vocês já vão estar muito, muito na frente com essa aula, tá, gente? Vamos lá então, vou falar as questões, tá? São 5 questões, tá? E tem muita coisa que vai facilitar. Ter assistido a aula facilita muito, tá, gente? Tem coisa que. E assim, se não tiver tão claro no texto, deem as suas respostas também, que eu vou ver também a argumentação, como que vocês constroem o raciocínio, tá? Tipo, é isso. Aqui é o lugar de errar, gente. Aqui é o lugar. 1000 vezes mais vocês errarem aqui do que vocês errarem lá na ponta, quando vocês estiverem trabalhando como assistente social, tá bom? Então, errar não é um problema. Agora, eu quero ver que esteja expresso que vocês leram o texto e argumentação, tá bom? Vamos lá, então? A primeira questão. Quais as consequências do ecletismo e do dogmatismo na análise da realidade? Todas as perguntas com referência ao texto, tá, gente? Tipo, tem que ter a ligação com o texto. Na análise da realidade. Quais as consequências do ecletismo e do dogmatismo na análise da Gente, alguém está escrevendo para a gente? Sim. Aí qualquer coisa. Eu vou colocar no Segunda questão, pode falar? O que é dependência e quando ela se estabelece na América Latina? Segundo texto, tá, gente? Às vezes eu avanço, às vezes eu omito informações do texto aqui. A base é o texto, pode ter mais informação, mas tem. O que é dependência e quando ela se estabelece na América Latina? Pode ir para a próxima? Sim. Quais os elementos que caracterizam as trocas desiguais entre países centrais e dependentes? Mas os elementos do quê? Que caracterizam as trocas Desiguais entre países centrais e dependentes. E dependentes. E dependentes, não independentes. Ó, quais os elementos que caracterizam as trocas desiguais entre países centrais e dependentes? E espaço dependentes. Eu vou passar aqui a lista de presença, tá, gente? Não sei, você pode ser mais importante. Quais os elementos que caracterizam as trocas entre países iguais? centrais e dependentes. É.
Tu vai mandar pro grupo? Eu vou mandar no grupo, gente. É. Ó, quais os elementos, de novo, né, que caracterizam a superexploração da força de trabalho? Quais os elementos que Caracterizam a superexploração Da força de trabalho aqui, ó, exploração da força de trabalho. Quais Pode falar. Quais os elementos que caracterizam a superexploração da força de trabalho? E por fim, como se dá a cisão do ciclo de capital nas economias dependentes? Como se dá a cisão do ciclo de capital nas economias dependentes? São esses 5 só, né? São como se dá a grupos de cisão do 3 ciclo de capital e que tem que demonstrar coisas do texto, tá, Como gente? se dá a cisão do ciclo de capital nas economias dependentes. Aí a gente vamos entrar na parte final agora da aula. Já estamos no final, nos finalmente. Que eu acho que é o ouro, na verdade, né? O ouro da aula está agora. Muita coisa a gente já abordou já também. Assim, eu não maneirei não, gente, mas são perguntas centrais para entender, tá? Eu não maneirei hoje. Não, as perguntas são difíceis. Mas não é também para ser carniceiro, não. Porque é importante vocês terem esses conceitos e nem sempre é fácil, né? Vamos rapidinho então. Vamos lá então. Dia 4 de setembro, né? Vocês entregam. Tá. Eu vou só fazer. Então, gente. Oi. Eu vou precisar sair mais cedo, gente, porque minha mãe não sabe resolver tanta coisa sozinha. Aí ela tá me esperando no shopping pra sair um pouco mais cedo. Já entregou a Quem não entregou o trabalho, vocês podem entregar aqui, tá? Então, gente, já entrando na parte final da aula, a gente falou de algumas das leis tendenciais da economia dependente, tá? A gente não entrou em todas as faces. Por exemplo, no Brasil, pelo menos na década de 70, tem uma coisa chamada subimperialismo, por exemplo, né? Estado de contra-insurgência, né? Porque o exército do país dependente, ele não é o inimigo lá dentro de casa, não é tanto para a defesa nacional, mas sim para coerção. A gente tem uma polícia militar, né? Então as leis tendenciais, a gente não entrou nesses temas, isso daqui foi uma aula de introdução, tá, gente? Mas vocês gostaram? Tipo, vocês estão conseguindo ver que o que o Marco estava falando, como se traduz na realidade? Por isso que é massa estudar do FMD, porque a gente consegue aplicar, a gente vê os conceitos em movimento. Economia dependente. E daqui é só um esqueminha para facilitar. Tá? Então, gente, fazendo resumo, né, depois vai entrar no ouro da disciplina, né? A gente tem a transferência de valor. Professor, leis tendenciais Da economia dependente, das economias dependentes. Transferência de valor. E daqui é só um esqueminha. Troca dos iguais. Depois eu vou passar a bibliografia complementar, tá, gente? Para vocês, quem quiser. Vamos se aprofundar no sistema. A superexploração da força de trabalho, que agora, já que vocês já estão ficando íntimos, vamos chamar de SFT.
e a cisão do ciclo de capital. Sobre exploração da força de trabalho. O ciclo de capital. Essas são as ciclos de capital. O que é a cisão do ciclo de capital, que eu acabei de falar? O que é a cisão do ciclo de capital? É porque a gente produz, mas a gente como classe trabalhadora não consome. Né? Não é igual a outros países centrais que inclusive se relaciona possivelmente ou não com essa relação desenvolvimento e desenvolvimento. Né? Basicamente a separação da produção e do desenvolvimento. Exatamente, isso aí. E, gente, agora a gente vai entrar no central. Fundamento da TMD. Qual que é o fundamento, né? Bom, a gente falou agora há pouco da relação simbiótica, falou de passagem, né? Tem textos que se aprofundam mais nisso daí. A gente falou da relação simbiótica entre a burguesia dependente e o capital imperialista, né? Só que nem sempre foi assim no Brasil. Como eu falei lá no começo da aula, o período entre guerras, o capital imperialista não conseguiu abastecer os mercados aqui e surgiu uma burguesia nacional. Então, teve um tempo no Brasil que essa burguesia nacional, que tinha interesse para que o Brasil fosse desenvolvido, ela tinha força e se degladiava com a burguesia dependente. E isso teve as expressões mais visíveis desse processo foi a Era Vargas, a CLT, que aí foi o único governo de conciliação de classes. A burguesia ela precisou se aliar aos trabalhadores, essa burguesia nacional, para poder fazer frente à burguesia dependente, para tentar. E aí isso contribuía para, entre aspas, fundamentar, mesmo que de maneira superficial, as teses etapistas da revolução do partidão. Lembra que precisava ter uma revolução burguesa no Brasil, né? Só que esse processo, essa luta intra-burguesa, ela teve o seu ápice na ditadura militar. O Jango, ele não era um revolucionário, mas ele era um representante. As reformas de base, fazer reforma agrária, os países centrais lidaram com a sua questão agrária. Ele só queria fazer essas reformas de base para a gente dar um passinho para ser um capitalismo avançado. Quando tem o golpe militar, esse setor ele é derrotado historicamente. Não temos mais uma burguesia. Na verdade, não tinha possibilidade de se ter uma revolução burguesa no Brasil. E consequentemente, por a gente ter uma classe dominante que ela é pró-imperialista, num contexto de crise, o Gunder Frank ele acreditava num viés democrático, mas isso não é uma possibilidade para a gente, segundo a galera da TMD. O fundamento da TMD é a Revolução Brasileira. Porque não é possível a gente ter conquistas, grandes conquistas, ou mesmo um governo reformista como foi o do Salvador Allende, do Chile. O Salvador Allende foi um exemplo disso, né? Ele tentou fazer uma transição, iniciar uma transição capitalista a partir do reformismo, foi morto. Foi uma derrota histórica isso daí. A TMD, ela é uma ferramenta importante porque a gente entende como é que é a caracterização da burguesia, entende como o capitalismo se acumula na América Latina, e para os dependentistas, né, da teoria marxista, tem outras teorias da dependência também, o Fernando Henrique, também, eu estou falando da teoria marxista da dependência, tá? Essa teoria, o fundamento dela é a Revolução Brasileira. Ela não se afilia ao campo democrático popular, né? E as teorias etapistas da Terceira Internacional. E aí, eu acho que isso a gente finaliza a parte da TMD,
mas eu vou falar rapidamente também, 2 minutos agora para acabar, vou falar de 2 pontos. Primeiro, né, que a gente está vivendo, aí eu vou falar só um gostinho, né, isso daí, que eu estou colocando isso porque a gente precisa pensar, tudo que a gente está estudando aqui, a gente tem que pensar no hoje, isso daqui tem que dar capacidade da gente entender o nosso mundo, a gente por nós mesmos, tá? E aí tentando dar um pontapé inicial nessa reflexão, né, a gente está vivendo uma crise, o capitalismo, como a gente viu alguma das expressões dele, a queda tendencial da taxa de lucro, para ele poder sobreviver, ele tem que estar sempre se expandindo. E o último grande ciclo de expansão do capital foi nos anos 2000, quando a China incorporou o seu mercado ao sistema capitalista, embora com particularidades lá, né? Por isso que os anos 2000, por exemplo, para a gente foi tão bom, que teve tanto expansão do capital que conseguiu sobrar algumas migalhas para a gente. Hoje a gente está num momento que não é possível e se expandir mais, porque não há grandes mercados a serem incorporados no mundo. E aí, para compensar isso, né, a gente está vendo alguns movimentos, né, que primeiro, e com mais intensidade na América Latina, né, a apropriação do fundo público. Antigamente a gente tinha uma característica industrial na década de 70, hoje a gente tem uma característica rentística. Uma grande parcela do processo de acumulação do capital se dá pela dívida pública, ou seja, a apropriação do fundo público pela burguesia. A retirada de direitos, a privatização do ensino, da saúde, também está nesse movimento de se apropriar do fundo público para compensar essas leis tendenciais. Porque o capitalismo ou ele se expande para combater a queda tendencial da taxa de lucro, ou ele entra em colapso. Então a gente está... E por outro lado, no ponto de vista externo, como não há grandes mercados a serem incorporados, a gente também está vendo um aumento da disputa interimperialista, chegando ao ponto de se cogitar uma terceira guerra mundial. Por quê? Esses países, é uma questão de sobrevivência, a gente precisa se expandir, a gente precisa continuar acumulando, porque senão a gente não vai conseguir ter taxa de lucro. Então, a crise tem colocado essas questões. E por isso mesmo, é fundamental a gente estar estudando a teoria marxista da dependência, para poder entender esses processos, para não cair em ilusões com relação à classe dominante, né? As questões de conciliação de classe, que não é... A gente está vendo num contexto que é cada vez mais difícil, se não impossível, a gente ter conciliação de classes. Ou seja, né, não querendo deixar triste, né, não há possibilidades de melhoria. Isso é um problema que o capitalismo tem que resolver, tá? Ele já se provou que ele é capaz de resolver, que ele tem uma flexibilidade, uma criatividade muito grande. Mas até então, desde a década de 60 até agora, o capitalismo ele não está conseguindo resolver esses problemas. Ou seja, não há perspectiva de melhora pelas vias institucionais, pelo processo democrático popular, por exemplo. Né? Por quê? Porque não é por causa da índole necessariamente dos políticos, porque esses aparatos estão a serviço do processo de acumulação. Então a margem de melhoria das nossas vidas está muito curta, e ainda mais num país dependente. Não é só a classe trabalhadora brasileira, a classe trabalhadora estadunidense está também sofrendo com essa crise. Então é muito importante, para mim, né, aí eu falo da minha questão pessoal, a TMD, a partir desses estudos de formação sociohistórica, né, de tentar fazer a ponte, assim como também Marx também, né, ele consegue dar elementos para a gente pensar como que é possível a gente se libertar enquanto país latino-americano sem um processo revolucionário. Por fim, na minha dissertação, eu fiz minha dissertação sobre Rui Mauro Marinho. E eu
busquei 1/3 do meu trabalho foi para estudar a história do Rui Mauro Marini, assim como os outros teóricos da TMD, que é assim, para pensar o seguinte, na verdade, por que o Rui Mauro Marini, assim como a Vânia, assim como a Rosa Luxemburgo, Marx, por que eles conseguiram produzir a teoria que eles produziram? Porque não dependia só de uma motivação individual. Eles dependiam, o marxismo ele é um método, mas ele também é uma praxis. Desenvolver teoria é você estar implicado nos processos de transformação social. O Rui Mauro Marini, ele foi dirigente da Polop, estava envolvido lá no MIR do Chile, quando é extraditado, quando é expulso do país, exilado. Ele foi exilado 5 vezes. Ele foi exilado no Brasil, depois ele foi exilado para o México, daí teve um governo de direita, ele saiu para o Chile. O Allende caiu, ele teve que fugir de casa com a pessoa que trabalhava na casa dele, emprestou um dinheiro, ele saiu sem documento, deu tempo de pegar documento, voltou, foi para a Alemanha, foi para o Panamá, foi para o México. E isso essa praxe, tanto dele quanto dos outros dependentistas, dos outros teóricos, que possibilitou a relação, né? Relação teoria e prática, possibilitou eles a produzir uma teoria tão valorosa quanto essa. Isso também vale para os clássicos. O Marx e o Engels, eles panfletavam na porta de fábrica. Eles eram militantes, né? Teoria e prática. Na minha dissertação, eu tentei colocar um pouquinho desses elementos. Que o marxismo ele não é só teoria, ele é praxis. E aí, um conceito de praxis que eu gosto muito é a unidade dialética entre teoria e prática. Então, eles só tiveram condições objetivas e subjetivas porque eles estavam intimamente ligados em processos de transformação social. E o marxismo, para que serve o marxismo? Né? Por que foi inventado isso como corrente filosófica também? Né? Para transformar a realidade. Então, um ponto também que a gente se pergunta, né? Cadê os intelectuais de hoje? Né? Mas também a gente pode ver também qual é o nível de organização da classe trabalhadora. Quais são as possibilidades de a gente vivenciar isso, né? Estou colocando, eu acho que era isso, né? Fiz esse gostinho assim, né? Que é isso, eu acho que o processo de produção de conhecimento está ligado à praxis. Essa teoria tão boa só foi produzida porque a galera estava de olho nisso. Não só de olho, mas estava vivenciando isso também, se ferrando. Então é isso. Aí, eu queria saber como que vocês acharam da aula, se teve alguma parte que foi meio maçante, o que eu posso melhorar.